Fala nerd, de boa? Meu nome é Cal e hoje no nosso primeiro vídeo de como desenhar passo a passo eu vou te mostrar como desenhar o personagem Charmander de Pokémon. E eu vou mostrar de um jeito aqui que você nunca mais vai esquecer e vai poder mostrar para seus amigos como você desenha com facilidade, certo? Também vou dar dicas aqui de como colorir, então fica até o final usando lápis de cor. Você pode usar o lápis de cor que você tiver aí, lápis de cor escolar com 12 cores, que as cores são bem básicas. E eu vou dar dicas de como você colorir sem ficar parecendo aquele desenho amador com uns pontinhos brancos no meio do lápis ali, das cores, com a tonalidade de sol. Vou ensinar sombra e luz para vocês também, tá? Então pega aí seu lápis e borracha e vamos começar. Eu gosto de começar utilizando o grafite, o 05, ele tem uma ponta fina e eu consigo detalhar melhor o desenho. Depois, para fazer a arte final, eu gosto de utilizar o nanquim. Eu uso atualmente o da Micron, ponta 04, e tem uma 005 também, que é a mais fininha, que é para usar para vários detalhes. Mas atualmente para esse desenho a gente só vai precisar usar a 04. Certo? Quem gosta também tem o nanquim da Mitsubishi, da Copic, mas eu prefiro esse daqui. Primeiro vamos começar pela cabeça dele, fazer um círculo. E a gente traça esse círculo no meio um pouquinho para a esquerda, porque eu vou desenhar o Charmander, não vou desenhar ele de frente, a gente vai desenhar um pouquinho inclinado. E agora a gente vai desenhar um círculo maiorzinho, um pouco oval, para marcar o corpo. E a gente começa dessa linha aqui que a gente marcou para a cabeça, certo? Ele vai ficar com o pescocinho um pouquinho mais para frente. E a gente marca outro traço aqui no meio. Agora a gente vai fazer um círculo para as pernas, como se fosse a coxa dele, e outro aqui também. Esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais para frente, porque a perna dele, nessa posição, a gente vai desenhar ela de lado, ok? E aqui a gente faz uns círculos menores para marcar os pés. Agora a gente vai fazer um oval deitado para marcar os braços. Vamos tentar para ficar do mesmo tamanho, certo? Faz um menorzinho para marcar as mãos. E daqui do final desse oval, a gente vai puxar para marcar o rabo. Tá vendo que já está tomando uma forma aqui? Agora vamos começar a detalhar o desenho. A partir do círculo de cima, a gente vai fazer a cabeça do Charmander. Desce aqui, um pouquinho reto, inclinado. E aí a gente faz essa curvinha aqui, que é como se fosse a bochecha dele. Vai arrastando até aqui, ó. Não vai completar o círculo, não. Lá de cima agora a gente termina a cabeça e você pode vir descendo de vez. Certo? E aqui passo direto, porque aqui seria o queixo dele. E aqui é onde fica a marcação do pescoço. Nessa curvinha aqui, a gente vai puxar o olho dele. E aqui perto do final da cabeça, o olho do Charmander é um pouco separado, a gente vai fazer o outro. Se você quiser passar um traço aqui para poder marcar se eles estão alinhados. Agora aqui a gente vai puxar um pouco abaixo da linha do olho, vamos puxar a boca do Charmander. Quando chegar mais ou menos no meio da cabeça, onde você marcou o ponto, você dá uma descidinha. Como se fosse o focinho dele. Continua até na linha de baixo do olho. E agora a gente vai marcar um dente do Charmander aqui. Outro dente aqui, mais ou menos na mesma distância. Um aqui embaixo. E o outro aqui. Vamos terminar a boca. O lado esquerdo da boca você pode puxar da linha do dente, certo? Porque isso aqui é a proporção. Quando ele está virado de lado, um pouco inclinado, que é a posição que a gente está desenhando, o lado esquerdo ele não fica totalmente igual ao lado direito, certo? Aqui a gente vai marcar um traço, que é como se fosse a sobrancelha dele. E aqui a gente vai desenhar dois tracinhos para o nariz. Como é que a gente vai fazer o olho do Charmander agora? A gente vai, dessa mesma linha que a gente fez, a gente vai fazer um igual, um pouco para dentro. E vai desenhar uma bola aqui em cima, um oval. Isso aqui é o brilho do olho. E agora a gente vai acompanhar e cai. Mesma coisa aqui, certo? Vamos fazer do outro lado idêntico. Deixa aqui o branco, acompanha e desce, certo? Você pode ver que o Charmander aqui a gente já fez a cabeça dele. Agora vamos puxar o corpo do Charmander, certo? Eu vou pegar esse aqui, o oval, e vou subindo para marcar até
Eu não vou chegar até aqui em cima, eu vou parar mais ou menos nessa linha. Tá? Charmander, ele é um Pokémon da primeira temporada do anime. A Pokédex ele é o Pokémon de número 4, ficando atrás para o Bulbasauro e suas evoluções, né? O Ivysauro e o Venossauro. Ele é um dos 3 Pokémons iniciais lá da carreira de mais Pokémon, né? Que são dados pelo Professor Carvalho. Qual Pokémon que você pegaria? Eu começaria com certeza pelo Charmander, porque ele se torna a minha evolução preferida, que é o Charizard. Falando em Charizard, vocês já viram o desenho que eu fiz do Charizard? Eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima. E assim que terminar de ver esse vídeo aqui, você vai lá, beleza? Aqui eu marquei o rosto, o corpo do Charmander, e agora a gente vai desenhar um oval por dentro, que é para marcar aquela barriguinha dele, que normalmente esses personagens têm, certo? Agora vamos puxar daqui da cabeça do Charmander, a gente vai puxar o braço direto aqui, ó, certo? Não vamos fazer o braço muito longo não. Tô achando até que esse corpo dele ficou um pouquinho maior, mas qualquer coisa a gente faz um ajuste. A mãozinha dele é como se fosse 3 dedinhos, como se fosse um pezinho de um pato. Aqui a gente pode arredondar mais essa cabeça dele. E aqui o outro braço a gente faz descendo também. E eu já pego aqui a continuação. A posição dessa mão aqui, ela tá como se fosse assim para trás, certo? Essa daqui, como a gente tá vendo de outro ângulo, a gente vai tentar desenhar ela dessa forma. Então aqui eu desenho os 3 dedos. Não se preocupe se errar não, tá, gente? Que aqui a gente tá desenhando no lápis, depois a gente, quando passar o cantinho, a gente desenha só da forma que ficou legal. Esse corpo dele eu achei que ficou um pouco alto, então eu vou dar uma reduzida aqui. E a gente já apaga também. Aí você vai analisando o seu desenho como ficou melhor, certo? Eu vou dar continuidade aqui no rabo dele. A cauda, né? Que aqui em Pernambuco a gente fala rabo, mas sei que fica um pouquinho estranho aí. E a perna do Charmander a gente vai fazer aqui agora, ó. Pode fazer uma coxa bem larga, porque a perna dele normalmente ela é dobrada, como você pode ver aqui, ó. Ela vai ser uma perninha meio dobrada. Como eu subi um pouco o corpo dele, eu estou subindo também a marcação da perna. Vamos respeitar que ela continue aqui assim, certo? Mas a gente não vai usar esse pedaço do meio, seria só para uma marcação. Aqui a gente puxa o calcanhar dele e traz o pé para frente. Desenha a primeira unha, desenha a segunda unha, desenha a terceira unha. Uma carnezinha aqui em cima e fecha o pé. Vou dar uma diminuída aqui na unha dele. Pronto, fechamos o pé do Charmander. Deixa eu só dar uma limpada. Ok? E aqui a gente vai fazer o outro pé. Desenha a primeira unha. Desenha a segunda unha. Desenha a terceira unha e finaliza o pé dele. Agora a gente vai fazer essa seguinte marcação. Tá vendo aqui a linha da barriga? A gente vai puxar aqui bem devagarzinho para não marcar no papel e dar continuidade aqui na cauda. Olha que legal. Beleza? E agora a gente vai tirar o excesso de borracha para não errar quando for passar o nanquim. Olha como ficou legal, Charmander. Cal, e o fogo? O fogo a gente vai marcar com lápis, mas não vamos passar nanquim por cima, certo? Vai ser só a lápis de cor. Então, como é que eu vou iniciar com fogo? Eu vou fazer como se fosse uma gota. E aqui eu vou puxando umas coisas aleatórias, tipo as labaredas, né? E divido ele em 2, também assim de labareda, certo? O fogo, ele por ser
um elemento que se move de forma aleatória, então ele é até fácil de desenhar. Agora vamos passar para o nanquim. Essa é a parte que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Porque se errar, não tem como voltar. Então, não tenha pressa, pessoal. Desenhe bem devagarzinho, passe o nanquim devagarzinho. Nanquim, para quem ainda não tem, é uma caneta relativamente barata, certo? Aqui em Recife ela custa por volta de R$ 15, dura bastante tempo. Claro, se você não for usar ela para colorir a parte chapada de preto, se for usar ela só para arte final, ela dura bastante tempo, certo? Eu gosto de usar para colorir a parte chapada a caneta Sharp. Depois eu mostro para vocês em um outro momento que vá precisar. Enquanto isso, eu vou passando o nanquim aqui. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, certo? E quando a gente for para o lápis de cor, eu volto. Pronto, pessoal, terminamos aqui de passar o nanquim, já passei a borracha. Se você observar aqui, eu não cobri o fogo, tá? Eu deixei só uma marcaçãozinha do lápis quando a gente tinha feito o esboço ainda, mas eu não tirei tudo, que é para quando eu for colorir eu poder ter uma noção de onde fica a marcação. Se você perceber também, eu não fechei a cauda dele. Por quê? Porque o fogo ela passa aqui por cima, então é para causar um efeito legal, tá? Então vamos começar a colorir. Sobre lápis de cor, qual que eu uso? Cal. Pessoal, se vocês tiverem lápis de cor escolar, ele atende, porque ele só precisa das cores básicas. É um azul ou verde para o olho, um rosa para a língua, um laranja para o corpo, um amarelo para a barriga, um vermelho com amarelo para o fogo, e aí você consegue desenhar legal, tá? Eu uso o lápis da Faber-Castell Super Soft de 50 cores, então eu tenho uma variedade legal aqui. Então eu peguei um verde azulado para o olho, um laranja escuro que eu vou misturar com o vermelho para o fogo, um amarelo forte também para o fogo, um laranja médio para o corpo, um marrom para fazer a sombra do corpo, duas tonalidades de rosa para fazer a língua, certo? E um marrom claro, meio laranja para dar uma sombreada no corpo. Então vamos começar. Vou começar pela cabeça do Charmander. Enquanto eu vou colorindo aqui, me diz aí qual o próximo personagem que você quer que eu desenhe. Você é fã de Pokémon, é fã de Dragon Ball. Também tem uns desenhos que eu já deixei em Speed Drawing, ensinando como desenhar, desenhando Goku, desenhando Vegeta. Dá uma conferida lá. Aqui a gente vai passar somente nessa parte. Essa parte branca é aquela branca do olho. Isso aqui é uma iluminação, mesma coisa do outro lado, certo? Para desenhar o corpo, pessoal, eu gosto de começar pela sombra, tá? Eu vou passando um lápis de cor onde eu vou marcando a sombra, bem devagarzinho, para não fazer marca do lápis. Aí o pessoal vai dizer, ah, mas fica estranho. Fica, mas depois que você terminar o desenho, você vai ver como fica legal. Por que eu estou usando marrom se o Charmander é laranja? O marrom é para escurecer o laranja, pessoal. Quando eu for passar a tinta laranja, o lápis de cor laranja, eu vou passar por cima desse marrom também. Então, onde não tem marrom, vai ficar um laranja mais clarinho, e onde tem marrom, vai ficar um laranja mais escuro. E a gente faz esse procedimento várias vezes, tá? Você pode usar o seu marrom aí também no seu lápis de cor escolar, normalmente tem. E você vai fazendo a sombra sempre do lado fica oposto da luz. Eu imaginei nesse caso a luz vindo de cá. Então, eu desenho uma sombra embaixo, porque essa parte é mais alta, então faz sombra aqui embaixo. E aqui, como é uma parte curvada da cabeça, ela faz sombra também. A mesma coisa serve para iluminação. Quando eu vou jogar a luz, eu vou jogar uma iluminação aqui e um pouco aqui na coxa. Então vamos continuar nas sombras. Vou fazer uma sombra aqui. Vou fazer uma sombra aqui no pescoço, que é exatamente o formato da cabeça dele.
Vamos tentar deixar sem usar muita força nessa primeira camada, tá? Na segunda camada a gente já coloca um pouquinho mais de força. Se for necessário a gente faz uma terceira, uma quarta camada. Mas aqui a gente só vai tomar cuidado para não deixar muitos pontos brancos dentro da cor, certo? Então eu volto aqui, ó, tento enxergar onde está branco e vou cobrindo. Tá vendo a sombra aqui? Ok? Agora a gente vai pintar o corpo dele com a sombra, certo? Em primeiro lugar, eu vou marcar aqui na cabeça dele onde que eu vou fazer uma luz. Depois eu vou mostrar a vocês como que a gente vai aplicar essa luz. Vou marcar aqui no nariz também uma bola. Vou marcar aqui também uma luzinha. E vou marcar uma luz aqui. Então eu vou começar a pintar aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo. E assim que terminar eu volto para falar com vocês. Pessoal, vocês estão vendo como eu terminei a cabeça aqui e já fiz a sombra e a luz. Vocês estão vendo como já fica destacado do resto do desenho. Aqui eu deixei como branco, mas eu posso pintar com um lápis de cor bem fraquinho e depois passar um lápis de cor branco por cima. Mas eu optei deixar branco que fica mais legal, na minha opinião fica mais legal. E aqui você vai pintando sempre em camadas, tá? Sempre para cobrir, deixar a tinta, o pigmento do lápis de cor o mais uniforme possível, certo? Aí vai depender também, se você não estiver conseguindo com lápis escolar, não tem problema, porque depende muito da qualidade do lápis. Mas quanto mais você colorir, quanto mais você passar o lápis por cima, mais legal vai ficando. Outra observação é que eu utilizei, junto com o laranja, essa cor aqui, que é um marrom um pouco mais claro, nessa parte, certo? Na sombra eu usei um marrom escuro e aqui um marrom mais claro. Se você não tiver essa cor, não tem problema, use o laranja quantas vezes for necessário, tá bom? Com certeza vai ficar bem legal, independente da mistura de cor que você fizer. O segredo é deixar sempre o pigmento do lápis de cor mais uniforme possível. Se for o caso, botar um pouquinho mais de força, mas não bote muita força não, que é para não quebrar a ponta do seu lápis, certo? Vamos ver aqui no braço, por exemplo. Aqui eu usei um lápis de cor escuro, marrom escuro, e estou passando o laranja por cima com um pouco mais de força. Eu já passei o laranja com menos força aqui. Agora eu vou passar esse marrom mais claro com um pouco mais de força. Tá vendo como vai preenchendo a textura do desenho? E aí o que é que eu faço quando eu termino de passar esse marrom mais escuro? Você percebe que ele fica bem marronzinho o desenho. Aí eu volto para o laranja. Olha como fica vivo. Pessoal, enquanto eu acelero o vídeo aqui para poder pintar de forma mais rápida, eu vou deixar uma dica de ouro aqui para vocês. Se você quiser aprender a desenhar seu personagem preferido, sem aperreio, apenas imaginando o personagem passando para o papel, vai no link que eu deixei na descrição que tem nesse vídeo, e lá tem um curso massa que ensina passo a passo de como iniciar na carreira de desenho. Entra lá no link e dá esse apoio pro canal. Pronto, pessoal, a parte laranja do Charmander a gente já fez, certo? Agora qual a parte que eu vou fazer? Vou fazer a barriga dele e a continuação lá na cauda. Aí eu vou utilizar um amarelo bem claro. No meu caso eu tenho aqui um amarelo meio puxado para o verde. E vou utilizar uma tonalidade meio alaranjada também, certo? Não é o laranja mesmo, mas é um amarelo mais escuro. Então eu vou começar pela sombra e aí eu vou ter que seguir a continuação da sombra da perna dele e continuar aqui na outra sombra. Eu vou fazer uma ligação entre uma e outra, certo? E a cauda a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, nessa sombra e eu dou continuidade. Mesma coisa aqui no pescoço dele, ó, tem um pouco do marrom passando, então a gente vai colorir aqui. E agora eu posso aplicar o amarelo
meio esverdeado, e eu aplico nela toda. Eu posso passar por cima da sombra também. Ele vai dar um efeito legal. Além de escurecer um pouco mais a sombra, ele vai ficar na mesma tonalidade da barriga. E a barriga eu vou ter que caprichar aqui nas camadas. Como eu estou usando uma cor só, eu não vou misturar. Olha como a sombra ficou legal misturando. Como eu não vou misturar a sombra, a cor da barriga com nenhuma outra, então eu vou ter que aplicar uma camada um pouco mais forte nela. Um amarelo bem forte. Mais uma vez, pessoal, cuidado quando for aplicar força no sol, não. Quando eu digo força, não é toda a força do mundo, não, tá? É só pintar um pouco mais forte do que o normal. É para a ponta do seu lápis não quebrar. A gente pode ir aplicando mais camadas, procurando as imperfeições. Olha que massa que ficou. E agora vamos para o fogo. Pessoal, esse amarelo ele tem uma tonalidade um pouco esverdeada, certo? Eu estou pegando um amarelo, você pode ver a diferença. Esse aqui é um pouco mais amarelo. Então, você no seu desenho não vai ter, se você estiver usando um lápis de cor de 12 cores, não vai ter essa variação. Mas você pode aplicar o amarelo aqui e o amarelo aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, no fogo eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma parte aqui que vai ser o amarelo. Eu vou desenhar com lápis mesmo que vai ser amarelo. Sempre com curvas e pontas, tá, pessoal? Essa parte aqui eu vou pintar de amarelo e eu vou botar um amarelo forte. Afinal de contas é fogo. E o restante, aqui é onde está o segredo do sucesso. A gente vai botar um vermelho bem fraco. Não passando por cima do amarelo, tá, pessoal? A gente vai fazer uma mistura desse vermelho com laranja. Vocês vão ver o efeito que vai ficar show de bola. E aí eu peguei um laranja forte mesmo, tá? Foi o laranja que eu usei no corpo do Charmander, não. Não tem problema se você, quando estiver pintando, o laranja ele misturar um pouco com o amarelo não, tá? Afinal de contas é fogo. Fogo é assim mesmo. O importante é você não deixar misturar tanto. Ele poder ter essa divisão do amarelo, o que é vermelho, o que é laranja, o que é... Vê como o laranja aqui já ficou diferente. Por quê? Porque eu misturei, ele tá um laranja avermelhado. E é o perfeito para fazer efeito de fogo. A gente dá mais uma tonalidadezinha de vermelha. Lembrando sempre de colocar umas pontas assim, ó. E aí estamos quase acabados. O que é que falta fazer para acabar agora? Como o meu lápis de cor Super Soft, ele é famoso por fazer coloração inclusive em papéis pretos. Então o que eu marquei aqui, o lápis de cor ele cobriu. Não cobriu 100%, mas ele fica... O preto fica um pouco mais claro. Então eu volto com o nanquim para poder marcar a parte que... Tá vendo? O lápis de cor deu uma apagada, né? Ficou por cima. E eu vou dar mais uma dica a vocês em relação ao branco. Pessoal, se vocês tiverem lápis de cor cinza escuro, vocês podem usar aqui só para fazer um detalhezinho na unha. Pode pintar escuro mesmo, não deixar preto não, tá? Deixa cinza escuro. Para dar esse efeito legal na unha, tá vendo? E outra dica legal, a caneta em gel branca. Caso você erre, como eu fiz aqui na tinta, ele corrige.
E aí, ó, a gente pode dar um destaque maior para os dentes, para umas falhazinhas do desenho. Vê como fica legal. Para terminar, pessoal, uma coisa que eu gosto muito de fazer é escurecer a borda com uma tinta um pouco mais grossa, um lápis um pouco mais grosso. Isso aqui é uma questão de gosto, tá? Não sei se vocês vão curtir, mas eu acho que dá um realce ao desenho. Então, como é que eu faço? Para começar, eu faço todas as bordas. Tem que tomar cuidado com essa ponta grossa porque ela é traiçoeira. Se você for pegar uma parte do desenho que é muito detalhada, ela pode estragar, tá? Por exemplo, aqui nas unhas, ó, eu tento não encostar muito. E aí aqui quando eu vou chegando no rabo, por ter esse efeito do fogo, eu vou tentando afinar mais aqui, ó. E aí como é que eu faço? Eu faço as bordas. E além das bordas, eu faço as partes mais externas. Por exemplo, a cauda, o rabo, ele fica lá para trás. Então aqui na perna, ó, eu vou trazer também. Beleza? Na barriga aqui, ó, tem uma barriga e tem a perna que fica por trás. Então eu posso cobrir aqui também. E de resto, o queixo dele, posso completar aqui, ó. E de resto fica só as bordas mesmo. E para concluir o desenho, eu vou fazendo o resto dos ajustes, passando o nanquinho onde ficou claro e passando um pouco de corretivo na parte que eu errei para finalizar o desenho. Meus amigos nerd arretados, foi muito bom fazer esse desenho aqui com vocês. Vocês são fera demais. Espero que vocês tenham curtido esse passo a passo para desenhar o Charmander. E se curtiu, deixa um like e comenta aí embaixo que curtiu qual o próximo desenho que vocês querem que eu faça. Se é algum outro personagem de Pokémon, se é um personagem de Dragon Ball, se é um personagem da Marvel, da DC. Lembrando que a prática que leva à perfeição, tá? Então continue praticando, continue desenhando. Logo mais eu vou soltar mais passo a passo para vocês, mas não esquece também de conferir meus outros vídeos de Speed Drawing, que é desenho acelerado. Vai lá que tem cada desenho massa. Valeu, galera. Até a próxima aula. Cheiro!